pessoal, como que vocês estão? Eu espero que bem. E como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é sobre crase. Então bora comigo dominar esse assunto que muitas pessoas têm dificuldade. Mas antes, você já se inscreveu aqui no canal? Já deixou o seu like? Já ativou o sininho? Não? Então tá esperando o quê, meu queridíssimo? Bora lá fortalecer a nossa união? Ok, pessoal, pra que serve a crase? A crase, ela é a junção de duas letrinhas A. Por quê? Antes de palavras femininas, a gente tem o artiguinho A. Então, por exemplo, escola, palavra feminina, eu falo a escola. Então, se eu quiser dizer vou à escola, para eu não ter que falar vou à escola, eu pego esses dois A, junto tudo e ponho a crase em cima. É só para economia na hora de escrever. E aí, como eu falei, a crase é a junção de dois As. E o A sempre vai estar em palavras femininas. Então, eu nunca vou usar crase antes de palavras masculinas. Então, já anota aí os casos proibitivos da crase. Bom, pessoal, como vocês estão vendo aí nessa imagem, temos alguns casos proibitivos. Como eu falei, antes de nomes masculinos, não vamos usar crase, porque crase é a junção de dois A. Então, por exemplo, aquela famosa expressão de uma certa pessoa, glória a Deus. Antes de Deus, esse A não tem crase porque Deus é uma palavra masculina. Próximo, antes de verbos no infinitivos, que é aquele terminado em A, R, I, não usa crase. Por exemplo, Luana deu a entender que ela comeu muito. Então, como entender é um verbo no infinitivo, o A antes dele não usa crase. O outro, palavras repetidas. Luana explicou o passo a passo da crase. Então, como o passo eu estou repetindo, o A não vai levar a crase. Pronomes pessoais, que são aqueles eu, tu, ele, ela, nós, vós, não usa crase, meu querido. Ele mandou flores a você. Ok, pessoal, temos aí esses casos proibitivos. Eu não coloquei todos, mas eu coloquei os mais frequentes. Também temos os casos obrigatórios, que você precisa pôr a crase. Acompanha aí comigo. Ó, você tem que usar crase antes de horas. Então, por exemplo, vou comer brigadeiro às 3 horas. Coloca a crase antes de hora que você vai ser feliz pro resto da vida, tudo bem? A próxima, em locuções. Locuções são duas palavrinhas que só vão funcionar juntas. Então, às vezes, à noite, à direita. Então, vire à direita. O à direita é uma locução, o A tem crase. Tudo bem? E vocês estão vendo aí que nós temos algumas exceções. Nós sempre compramos à vista com crase. Comprar a prazo não tem crase porque prazo é uma palavra masculina. Eu falo o prazo e não há prazo. Porém, comprar a prestação eu não uso crase. E isso é uma exceção à regra, tudo bem? Mas nem todas as palavras femininas vão levar crase. Então, como que eu vou saber se eu ponho a crase ou não? E é para isso que temos os nossos macetes. Bom, o nosso primeiro macete é tem uma palavra aqui, não sei se eu vou colocar crase. Pega a palavra feminina, substitui por uma masculina. Se eu substituir o A virar ao, tem crase. Como assim? Não entendi nada que você falou. Acompanha aí comigo. Ó, vocês estão vendo que eu tenho foi à mercearia. Como que eu vou saber se esse A do mercearia vai ter crase? Vamos substituir a palavra mercearia por qualquer palavra masculina que você quiser. Vamos trocar mercearia para o supermercado, por exemplo. Aí, em vez de eu falar foi à mercearia, vou falar foi ao supermercado. Então, ao trocar mercearia por supermercado, eu falei vou ao supermercado e não vou ao supermercado. Então, se eu conseguir colocar esse ao na frente da masculina, quer dizer que foi à mercearia, vai levar crase. Tudo bem? Por exemplo, conheço a mercearia. Como que eu vou saber se esse conheço a mercearia tem crase? Vamos trocar para o supermercado? Conheço o supermercado ou conheço ao supermercado? Conheço o supermercado.
Então, por isso que conheço uma mercearia, não tem crase. Então, isso é um macete. Você vai fazendo trocas, você vai fazendo tentativas, tudo bem? Outra frase, vou à praia. Será que esse A tem crase? Vamos trocar praia por bosque. Vou ao bosque. Então, se eu coloquei ao bosque, vou à praia, tem crase. Bom, temos nosso outro macete. Para nomes geográficos. Você estava lá na escola e a professora falou assim, para saber se o nome geográfico tem crase, você fala, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Bom, isso funciona também. Se você entendeu esse jeito de usar, chuchu para você. Porém, temos outro jeito, um pouquinho mais fácil, na minha opinião. Acompanha aí comigo. Se antes do nome do lugar eu substituir o a por para, não vai ter crase. Mas se eu substituir por para a, tem crase. Como assim? Vou à Bahia. Como que eu vou saber se esse a Bahia tem crase? Troco a por para ou para a. Então eu falo vou para a Bahia ou vou para a Bahia. Nós falamos vou para a Bahia. Então o a Bahia tem crase. Agora, vou a Brasília. Eu falo vou para Brasília ou para a Brasília. Falamos ou para Brasília. Então não tem crase. Só isso. Também temos outros macetinhos. Acompanha aí comigo. Se eu substituir por da ou por na, eu vou usar crase. Se eu substituir por de ou por em, eu não uso crase. Então, por exemplo, vou a Maceió. Como que eu vou saber se vai ter crase ou não? Eu posso colocar o para aí, né? Por exemplo, vou para Maceió ou vou para a Maceió? Vou para Maceió. Então, você já sabe que não tem crase. Mas se eu quiser usar esse outro macete, eu falo vou em Maceió ou vou na Maceió? Falo vou em Maceió. Então, como eu troquei o a por em, não uso crase, tudo bem? Outra frase, vou à serra. Como que eu vou saber se vai ter ou não a crase? Vamos lá? Vou para a serra ou vou para a serra? Bom, e aí pode ter muitas dúvidas se a gente vai colocar para ou para a, porque parece que os dois funcionam. Então, para eu tirar essa teima, eu uso o da, o na, o em. Por exemplo, eu falo, vou na serra, vou em serra. Vou na serra. Então, se eu usei o na, eu vou ter a crase. Então, eu falo, vou para a serra. Tudo bem? E agora, vamos fazer alguns exemplos para ver se vocês estão craque. Nessa frase aí que vocês estão vendo, deu recado à diretora. Será que vai ter crase ou não? Vamos fazer nossos testes? Deu recado para a diretora ou só para a diretora? Deu recado para a diretora. Ou se eu quiser trocar a diretora para o nome masculino, diretor. Dou recado ao diretor ou dou recado ao diretor? Dou recado ao diretor. Então, eu uso a crase. O outro, chegou a Alagoas. Vamos lá. Chegou na Alagoas ou chegou em Alagoas? Chegou em Alagoas. Eu também posso falar foi para Alagoas. Foi para Alagoas. Foi para Alagoas. Então, se é em e para, não uso crase. Outro, vou à Vitória. Eu vou na Vitória ou vou em Vitória? Vou em Vitória. Eu vou para Vitória ou vou para a Vitória? Vou para a Vitória, então não tem crase. O aluno foi à sala de aula. O aluno foi para a sala de aula ou o aluno foi para a sala de aula? Para a sala de aula. Vamos trocar a sala de aula por uma palavra masculina, escritório. O aluno foi ao escritório ou foi o escritório? O aluno foi ao escritório. Eu também posso falar, o aluno voltou da sala de aula ou o aluno voltou de sala de aula? Da sala de aula. Então, nesse exemplo aí, vai ter crase. Você viu que eu usei os 3 macetes. Então, é basicamente isso.
Para encerrar o vídeo, eu gostaria de tirar uma dúvida que muitas pessoas têm. Quando que eu uso o A com H, o A sem acento e o A com a crase? Eu acho que vocês têm muita dúvida sobre isso. Então, acompanhe aí comigo, ó. O A com H eu vou usar para falar de um tempo passado. Então, eu tenho um exemplo aí. Há alguns anos morrerei. Bem otimista, né? O A cru, sem nada, é para tempo futuro. Vou morrer daqui a pouco. Que medo. E o A com crase é para as regras que nós vimos agora há pouco. Então, minhas férias acabam amanhã à noite. Então, como nós vimos, nas locuções tem crase. Então, à noite vai ter crase. Tudo bem, pessoal? Então, o vídeo de hoje é basicamente esse. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!